Glória a Jesus. Igreja amada do Senhor, vamos ficar de pé. O bolo acabou. Amém? Glória a Jesus. Que não deu sua oportunidade, não fique triste. Amém? E aqui é o lugar de sacrifício. E nós estamos aqui para adorar a Deus. Aleluia. E nessa noite Deus, Ele já garantiu a nossa vitória. Amém? Aleluia. Vamos orar pelo pregador. Amém? Questão de segundo de minuto. Ele vai trazer uma reflexão da palavra em nome de Jesus. Em seguida, para terminar, a pastora Patrícia no final. Deixar alguns minutinhos para ela. Amém? Ela vai falar alguma coisa da parte de Deus. Em seguida, fazer a oração da fé. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, apresenta a tua igreja amada, querida, diante de ti, Pai. Que cada dia o Senhor venha adornar a tua igreja, venha lavar, purificar e cobrir com teu manto santo de glória. Pai querido, Pai amado, segura na mão da tua igreja, Pai. Fortalece, ó Pai, para que a tua igreja venha, Pai, naquele grande dia subir para o céu, meu Pai. Porque eu creio, Pai querido, que a noiva já está preparada, já está lavada no sangue de Jesus, adornada, e a nossa redenção está próxima. Pai querido, Pai amado, Senhor da glória, cobre a tua igreja, protege a tua igreja, Pai. Cobre com o teu manto santo de glória e abençoe o pregador, Pai, nessa noite. Usa ele, papai. Questão de segundo, questão de minuto, Pai. Ser com ele, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pessoal da amada igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria, de satisfação, estar aqui adorando o nome do Senhor. E é forte a presença do Senhor neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos fazer aqui a leitura da palavra do Senhor, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Aleluia. Deus tem algo a falar no meu teu coração. Que nada é por acaso, tudo é no tempo e na permissão do Senhor. Ele tem algo a nos ensinar. Basta somente nós abrirmos nossos ouvidos e a nossa mente para que Deus possa ministrar a sua palavra, porque o Espírito Santo de Deus está aqui no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor, e nós somente somos instrumentos na mão do Senhor. Glória. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. Quem encontrou diz amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono,
assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele está aqui, Ele a sua presença é notória, real, é genuína. Então vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Porque assim como para a igreja de Laodiceia, essa mensagem é um despertamento para nós, para que possamos, aleluia, fazer uma autoanálise. Qual o evangelho que nós temos vivenciado? Qual o evangelho que nós temos pregado? Qual é o evangelho que temos adotado na nossa vida? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a igreja de Laodiceia, ela foi, aleluia, adjetivada como uma igreja morna, indecisa e que não se posiciona espiritualmente. Representa as igrejas atuais, onde o valor material é considerado mais importante que as vidas. Laodiceia já havia recebido mensagens pastorais através do apóstolo Paulo, quem estendeu a carta aos Colossenses também para os irmãos de Laodiceia. Vamos fazer aqui a leitura bem breve lá em Colossenses 4. Aleluia. O tempo, aleluia, é um pouco curto, mas Deus está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 4, aleluia, para não ficar só na minha palavra, versículo 13 ao 16. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saldo-vos Lucas, ó médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida esta epístola perante vós, presidenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodiceia lede igualmente perante vós. Louvado seja o Senhor. Qual é a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia, que cada vez mais emana e impulsiona para os dias de hoje? Se nós lermos aqui sobre a igreja de Laodiceia, praticamente nós podemos comparar com as igrejas de hoje, que só visionam, aleluia, multidão, mas a presença de Deus é notória que lá não está. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor chama o despertamento, como já foi falado, para uma comunhão genuína com o Senhor. O Senhor, aleluia, não quer que nós venhamos ser somente, aleluia, sentir, mas que nós venhamos vivenciar a graça de Deus, para que nós possamos, aleluia, dar testemunho genuinamente que Deus opera milagre, que Deus opera maravilhas. O Senhor, nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. O que mudou, aleluia, foi o nosso posicionamento para com Deus. Foi a nossa fé, a nossa aproximação, a nossa intimidade com o Senhor é que mudou. É isso que Deus chama a atenção de Laodiceia e também chama a nossa atenção. Aleluia. Que nós não venhamos ser, aleluia, como um copo meio cheio. Um copo meio cheio é um copo que não está vazio, mas está beirando a estar vazio. Mas também é um copo que, aleluia, não provém coisa alguma, ou seja, ele está parado, ele está estagnado, ele não vai sair do lugar. E o Senhor nessa noite nos chama para que nós venhamos ser cheios, não somente cheios, mas que nós venhamos transbordar da presença do Senhor Jesus na nossa vida, para que assim nós possamos fazer e ser genuinamente a diferença aonde nós formos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali serás abençoado aquele local. Aonde você tocar, ali também será transformado pela glória de Deus. Que você venha ser um agente de transformação, um agente de libertação para as vidas que estão aí
servimos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E através da palavra de Deus em Laodiceia, nós podemos aprender e praticar, aleluia, a palavra de Deus. Vamos analisar a carta da igreja de Laodiceia pelo método histórico e literal, inicialmente. Porque, esmiuçando o conteúdo de uma carta, porque sabemos que o livro de Apocalipse, ela é uma carta, onde está a remetente ao autor, a quem recebeu, e ao conteúdo da carta. O pastor provavelmente que receberia aquela carta e teria a função de transmitir para a igreja Epafras, tenha sido o fundador e o atual pregador da igreja naquele período. Laodiceia, quando ele cita a igreja de Laodiceia, ele demonstra a justiça do povo. O elogio, ou seja, ele não tem um elogio como nas demais cartas. Se você ler nas demais cartas, ele não imputa elogio à igreja de Laodiceia. E a instrução do autor da carta é arrependimento e volta ao primeiro amor. A volta do zelo que você tinha no início da caminhada, o desejo de estar na casa do Senhor, o desejo e anseio de estar na presença do Senhor, que outrora com o caminhar, com o tempo, foi se perdendo. Louvado seja o nome do Senhor. E a sede, a fome, a vontade de Deus na sua vida foi cada vez mais perdendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, Deus, ele não se esquece dos seus. Há uma promessa para a igreja de Laodiceia: compartilhar o trono de Deus. Aleluia. Não importa a maneira que você está, que você nessa noite possa tomar um posicionamento diante de Deus, porque a promessa que ele fez, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Basta somente você se voltar para o Senhor, assim como ele advertiu a igreja de Laodiceia a se voltar para Deus. Ainda há momento de se voltar para o Senhor. Aleluia. As trombetas ainda não soaram, o Senhor ainda não veio buscar a sua igreja. Isso é sinal que ainda dá tempo para você se arrepender, ainda há tempo de você se adequar ao Evangelho, ainda há tempo de você se dobrar o seu joelho e prostrar na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Laodiceia não recebeu elogios, mas foi severamente exortada a mudar a conduta. O nome Laodiceia deriva do grego Laos, que é povo, de Caicos, que quer dizer justiça. É a igreja da democracia, o direito que emana do povo, fazendo frente, aleluia, à teocracia, o domínio divino. O nome também pode ser sido dado em homenagem a Laodice, esposa do imperador Antíoco. Aleluia. Por este motivo, parece que havia mais de um lugar com o mesmo nome. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra amém, aleluia, que é falada no verso 2, na parte B, é Jesus, é aquele que confirma nossas orações. Quando ele diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o amém, aleluia. Aquele que tem o poder de mudar a história, aquele que decreta, aquele que lança o homem, aleluia, aquele que coloca o homem no céu, aquele que prepara o homem para orar para o céu e joga o homem no lago do esquecimento, aqueles que não querem ouvir e obedecer a palavra do Senhor, aquele que tem o poder, aleluia, de levar, aleluia, a salvação, aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. E a testemunha fiel e verdadeira, Jesus é a própria verdade, para não ter dúvida de quem está falando, de quem é aquele que enviou a mensagem, o Rei Jesus. Lá em João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, versículo 13 e 14. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e cevada, que sobraram aos que haviam comido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Santo és tu, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai, glória, glória a Deus. Perdão, João 6, 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram e disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A divindade do Senhor Jesus, cada vez que ele fazia os milagres e prodígios, aumentava a fé do povo, e o povo seguia com alegria, porque tinha convicção do chamado do nosso Deus. Quando ele fala princípio da criação de Deus, ele ressalta que Jesus estava presente na criação de tudo. Aleluia. Reforça também o princípio da Trindade, lá em Colossenses capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, verso 16. Aleluia. Diz o seguinte: aleluia. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que principados, que potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. A soberania de Deus é evidenciada, aleluia, pela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ali em Laodiceia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz o seguinte: nem és frio nem quente e morno. Sobre a sua indiferença espiritual, a água da cidade vinha de aquedutos das fontes termais de Herápolis, a cerca de 10 quilômetros, até chegar em Laodiceia. A água ficava morna. Ele usou, aleluia, o contexto da condição ali, da questão hídrica da igreja, da cidade, para constatar o estado espiritual da igreja de Laodiceia. Aleluia. O Senhor nos chama nessa noite para que nós venhamos ser crentes fervorosos na presença do Senhor, para que nós possamos ser sensíveis, o nosso coração sensível à presença do Senhor. Muitas das vezes Deus está falando, Deus está na casa, mas o nosso coração, a nossa mente está longe do Senhor. E Deus fala, Deus, através do louvor, através da pregação, através do testemunho do irmão da igreja, mas por estarmos com a nossa mente cheia de problemas e preocupações, aleluia, nós deixamos passar desapercebido aquilo que o Senhor está falando ao povo de Deus. Aleluia. Que nessa noite nós possamos ser crente fervoroso, que está ligado no trono de Deus 24 horas, em tempo e em fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele diz vomitar-te, referencia a água morna que bebiam e sentiam mal. Aleluia. E hoje, aleluia, amada igreja, você tem a oportunidade de beber da fonte que emana vida, que é a palavra de Deus. Você pode beber direto da fonte, que é o Rei Jesus. Você tem acesso à presença de Deus. Aleluia. E ele, quando ele critica, dizendo: está rico e abastado, a cidade sofreu um terremoto de 60 decibéis e foi reedificada com recursos próprios. Infeliz e miserável a situação espiritual que caracterizava a igreja naquela época. Aleluia. E pobre, cego e nu. A situação espiritual oposta é a realidade aparente. Podemos ver aí igrejas parecendo castelo enorme, onde o luxo, aleluia, muitas coisas estão ali, menos a presença do Senhor. Aleluia. Louvo a Deus, porque aqui nós estamos ouvindo a presença do Senhor. E aqui nós podemos sentir verdadeiramente que o Senhor está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa chamar a atenção do Senhor. Que nessa noite você possa clamar o sangue de Jesus, porque Ele está aqui neste lugar. Glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que você venha chamar a atenção do Senhor nessa noite através da tua adoração. Laodiceia tinha um progresso industrial e força econômica como uma fonte
sistêmica bancária e desenvolvimento financeiro daquela época. Havia muitas indústrias em tecido, havia laboratórios com produção especial de um famoso colírio. Também tinha uma escola de medicina. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O ouro, ele representa a riqueza, a prosperidade, mas não a riqueza material, mas a riqueza espiritual. Porque a palavra diz: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde você tem colocado o seu coração? Nas coisas do mundo ou nas mãos do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus aperfeiçoar o seu coração. Deixa Deus te lapidar. Deixa Deus te usar para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. A simbologia das vestes brancas representa a santificação. E o colírio, ele representa a cura espiritual. Quando ele ressalta que é a porta e está batendo, Jesus estava do lado de fora da igreja e queria entrar. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes a igreja tem dado lugar para as coisas do mundo, para aquilo que não exalta o nome do Senhor e deixa Jesus de fora. Aleluia. Que nessa noite nós possamos chamar Jesus para morar conosco. Que nós venhamos abrir a porta do nosso coração para que Jesus possa fazer morada. Porque dessa forma é que Ele vai fazer a diferença na tua vida. Porque Deus, antes de mudar, aleluia, o teu ambiente exterior, Ele precisa mudar o teu interior. Louvado seja o nome. Você quer que muitas das vezes as coisas ao seu redor venham mudar, mas o propósito de Deus é transformar primeiramente a tua vida, para que você possa ser um agente causador de milagres, e os milagres possam perpetuar ao seu redor, através da tua vida. Louvado seja o Senhor. E é uma promessa que Ele disse: harei com ele e ele comigo. Aleluia. Comunhão com Deus. Aleluia. Assentar no trono é reinar com Jesus na eternidade. Essa é a promessa que Deus tem para a igreja de Laodiceia. Para aqueles que guardam e perseveram até o fim, receberão a coroa da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa mais, igreja, como você começou a caminhada, aonde você caiu, Deus hoje está te dando uma oportunidade. A oportunidade de Deus é hoje, para que você possa se voltar para Ele, para que você possa novamente criar uma nova história com Ele, para que Ele possa andar contigo lado a lado. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Abraão, que ouviu o chamado de Deus e não hesitou, e na mesma hora tomou, aleluia, a decisão mais certa, que foi obedecer. Aleluia. Se você está aqui nessa noite, é porque você escolheu obedecer. Se você está aqui nessa noite, é porque você ouviu o chamado do Senhor. Aleluia. Para que você possa ter uma mudança de vida, é necessário que você venha ter aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um posicionamento de fé. Aleluia. O Senhor te chama nessa noite para sair aleluia, do marasmo espiritual, da mesmice, para que você possa navegar no rio de água viva, para que você possa navegar no Espírito Santo de Deus, para que você possa ter novas experiências, para que você possa ter seus dons manifestados e a glória de Deus venha a ser derramada na tua vida nessa noite. Porque tem muito de Deus preparado para mim e para você. Te prepara, igreja, porque Deus vai derramar poder. Deus vai derramar, aleluia, prodígio sobre o seu povo. Basta somente você ficar na posição. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço aqui a oportunidade de gastar uma luva e agradeço a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero chamar aqui a pastora.